Então, esse você tem dado, ela bateu 1 ano. Queria saber de você o valor dessa vitória, principalmente o time vinha de atuações, né, e de resultados ruins no Campeonato Brasileiro, e aí deu um gás com esses 3 pontos. E, em cima dessa vitória, eu queria saber especificamente sobre a atuação do William Arão. Se você ganha, mesmo com o retorno dos seus 2 jogadores selecionáveis, o Coelho e o Paquetá, uma opção, mesmo com o retorno deles, com a boa atuação, já que desde o jogo contra o Inter ele entrou muito bem no time. Bom, boa noite, né? Eu acho que, sem dúvida nenhuma, uma vitória importante. Acho que você frisou bem. A gente vinha de resultados ruins, não vinha tendo um desempenho ruim, mas vinha de resultados ruins. E a gente sabe que o que conta e o nosso papel é buscar os resultados sempre, né? Então, foi uma vitória, sem dúvida nenhuma, importante. Nos mantém na briga pelas primeiras posições do Brasileiro. A gente fica satisfeito. Em relação ao Arão, realmente ele já tinha entrado muito bem no jogo contra o Inter, hoje fez uma grande partida, são opções que a gente vai ganhando ao longo da temporada, é um grande jogador, vem trabalhando bastante, pôde demonstrar isso hoje, fico satisfeito com o rendimento dele, e acho que sem dúvida nenhuma a gente ganha opções, e quem cresce com isso é o elenco, é a equipe do Flamengo. Boa noite, professor, parabéns pela vitória, e a equipe do Flamengo está 3 partidas que não vencia. Hoje venceu. E o que você conversou com esse grupo para que ele mantivesse essa pegada, essa intensidade, tanto na primeira quanto na segunda etapa? Boa noite, obrigado. A gente vinha de 3 jogos sem vencer no Brasileiro, né? Teve um jogo no meio do caminho contra o Cruzeiro, que acabou sendo uma eliminação, mas a gente venceu o jogo. A conversa foi no sentido de que a gente tinha que continuar acreditando no que a gente vinha fazendo, a gente vinha tendo bons rendimentos, tinha que caprichar um pouco mais lá na frente, ter mais atenção lá atrás, a gente vinha sofrendo gols em erros que a gente sabia que podia evitar, e eu acho que a gente fez isso bem hoje, acho que a gente foi bastante consistente defensivamente, foi seguro, terminamos o jogo sem sofrer gols, né? E acho que a equipe vem forte, vem numa crescente, e a tendência é que a gente consiga resultados positivos daqui para frente. Barbieri, parabéns pela vitória. Rômulo aqui dos Antenados na Jogada. A minha pergunta é a seguinte, eu fiquei bastante surpreso hoje, positivamente, que tanto o Arão pela direita, como o Diego pela esquerda, que são os jogadores no meio-campo que jogam mais por dentro, eles desarmaram bastante. Você acha que o crescimento, principalmente do Arão, passa por aumentar o número de desarmes? Te surpreende? Boa noite. Eu não posso dizer que foi uma surpresa, porque a gente sabe que o Arão tem essa capacidade, né? Já no ano anterior ele tinha sido um dos jogadores que mais desarmava, e a gente sabe que ele tem potencial para nos entregar esse tipo de retorno dentro de campo. Então, assim, não foi uma surpresa, mas sem dúvida nenhuma fico muito feliz com a partida que ele fez. Acho que ele fez um bom jogo, demonstrou o seu valor, o seu potencial, e a gente fica feliz. Como eu disse anteriormente, a gente ganha uma opção importante para o segmento da temporada. Boa noite, Maurício. Desculpa estar aqui, vou chegar um pouquinho mais para cá. Como é que foi para você preparar a equipe para esse jogo? Você falou agora há pouco do desempenho, não foi bom em outros jogos, mas o resultado não. O que você achou hoje? Eu percebi no início, acho que o time parecia inseguro, um pouco ansioso, talvez, né, por vencer depois de um tempo, da pressão que tem no Flamengo, e essa é uma pergunta. Outra, para você falar um pouquinho do Uribe. Ele hoje foi teu titular, né? Foi o 4º atacante em 4 jogos diferentes, não finalizou. Você vê essa dificuldade até dos atacantes se firmarem um pouco, tem a ver talvez com o modelo de jogo que não favorece tanto o atacante? Queria a tua opinião sobre isso. Boa noite. A gente entrou buscando o resultado, né? Eu não senti a equipe ansiosa, não. Eu acho que, mais uma vez, lamentavelmente, o gramado não contribui, né, para o nosso tipo de jogo. Enfim, a bola muito viva. Eu acho que não é uma reclamação só do Flamengo. Até onde eu sei, os jogadores adversários também reclamaram bastante. Acho que isso tem atrapalhado muito a gente, principalmente para quem quer buscar aquele último passe, a bola precisa, enfim.
tem nos prejudicado, mas acho que a equipe foi guerreira, buscou o gol a todo momento, mesmo quando estava com uma vantagem relativamente segura de 2-0, a gente ainda buscou, colocou o atacante dentro de campo para tentar buscar fazer o gol, e enfim, nesse sentido eu fico muito feliz. Em relação aos atacantes, como eu disse anteriormente, a gente vem estudando os adversários e tentando escolher eles de acordo com a característica dos adversários, né? Eu acho que é importante frisar que todos eles vêm trabalhando bastante bem, treinando firme. Preciso muito dos três, confio muito nos três e acho que no momento certo, na hora oportuna, eles vão acabar tendo as oportunidades e vão nos ajudar, assim como o restante da equipe vem ajudando. Barbieri, boa noite, parabéns pela vitória. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a partida do Pires. Na minha visão, ele teve uma boa atuação hoje. E se você pensa em usá-lo com o Cuejá quando os dois estiverem disponíveis, queria também que você comentasse sobre a volta do Berrio, que não atuava desde outubro do ano passado. Boa noite. Eu acho que o Pires fez mais uma partida segura, consistente, de acordo com o que a gente sabe que ele tem como potencial para desenvolver, né? Sobre utilizar ele ao lado do Cuejá é uma possibilidade que a gente tem, sem dúvida nenhuma. Eu acho que essa decisão vai ser tomada em função do adversário, do momento, do jogo, né? Daquilo que a gente achar que seja necessidade, mas ela existe, ela é real. Em relação ao Berrio, a gente ficou muito feliz com a volta dele, com esse retorno dele, foi muito aplaudido no vestiário, foi muito comemorada a volta dele, uma lesão difícil, grave, né? Eu acho que essa volta dele vem a reforçar o bom trabalho que o CEP vem sempre fazendo. É uma pena que hoje a gente tenha essa volta importante dele que nos deixa feliz, mas teve a baixa do Juan, que é uma referência para esse grupo, que é um líder, que ajuda não só dentro de campo, mas principalmente fora dele. Eu acho que os jogadores demonstraram o carinho e o apreço que a gente tem por ele. É uma figura fundamental para a gente, sem dúvida nenhuma. Eu acho que nas próximas semanas não vai ter condições de nos ajudar dentro de campo, mas fora de campo ele vai continuar exercendo um papel muito importante que ele vem exercendo. Eu acho que a gente dedica essa vitória a ele e, sem dúvida nenhuma, nos deu força para buscar, para lutar, para ir atrás do resultado. Então, fica a dedicação ao Juan, que, mais do que um atleta excepcional, é um ser humano fantástico. Barbieri, aqui ao fundo, boa noite. Queria saber de você se você sentia essa semana como uma semana de maior pressão desde o momento que você foi efetivado como técnico do Flamengo, ou independente do resultado de hoje, você se considerava tranquilo para a continuidade do teu trabalho aqui, até porque o São Paulo também, antes desse jogo, havia vencido? Boa noite. A questão da pressão, né? Eu vejo de uma maneira singular, e aí eu acho que a minha vontade de fazer as coisas do jeito correto, a minha vontade de entregar os resultados para o Flamengo, a minha determinação em buscar soluções, em buscar sempre fazer com que a equipe possa render o máximo, é muito maior do que qualquer tipo de pressão externa, do que qualquer pressão nesse sentido, como você frisou, e eu sinto que o grupo tem o mesmo pensamento, todos imbuídos num desejo só, que é vencer, que é entregar os resultados que se esperam da gente, que é poder comemorar junto da torcida, que hoje mais uma vez apoiou, compareceu, cantou, nos empurra. Eu acho que é importante sempre frisar isso, a gente tem a melhor campanha dos clubes em casa, né? Então isso demonstra a força da nossa torcida, o quanto a gente cresce com o apoio dela, e eu acho que fico feliz pela participação dela, e como eu disse em relação à pressão, a vontade de vencer, a vontade de buscar os resultados, sem dúvida nenhuma, é maior do que isso. Boa noite, Barbieri, aqui atrás. Vocês conseguiram essa vitória, né? Voltaram a vencer no Campeonato Brasileiro. Importante também esse resultado para já pensar na partida decisiva de quarta-feira pela Copa do Brasil? É outra competição, né? Tem outra característica, sem dúvida nenhuma, toda vez que você vem de uma vitória é importante para dar confiança, mas eu acho que a gente sabe que vai enfrentar um adversário difícil, um adversário qualificado, a gente tem que ter bastante humildade, bastante foco, estudar bastante o adversário, como eu disse, entrar com muito respeito, mas sabendo da nossa força, sabendo do valor que a gente tem quando joga em casa. E, sem dúvida nenhuma, a gente vai entrar para buscar um resultado que seja positivo.
Barbieri, boa noite. Seguindo nessa linha do jogo de quarta-feira, o Flamengo está fazendo um grande esforço para trazer de volta 2 jogadores que são muito importantes para você, o Cuéllar e o Paquetá. Eu queria saber como é que você vai trabalhar a partir de amanhã até lá, se você vai esperar para ver por quanto tempo esses jogadores vão ser utilizados ou não pelas suas seleções, como eles vão chegar, se você já vai testar um plano B sem eles ou se você vai montar o time com eles. Como é que está funcionando na sua cabeça isso, sabendo que pode ter os 2 disponíveis, mas com essas variáveis que você não controla? Boa noite. Eu vou responder a sua pergunta, mas antes eu queria ir por um outro caminho para ver se eu me faço entender porque eu acho importante. Você vê o absurdo em que a gente tem que chegar de um clube ter que fretar um avião para trazer os jogadores por causa de um calendário mal elaborado, né? Então, já falei isso anteriormente, eu considero um absurdo a CBF marcar jogos decisivos em data de convocação da seleção. Entendo que o treinador da seleção tem a prerrogativa de levar os melhores, nada sobre isso, apoio ele nessa decisão. Agora, o calendário é muito mal elaborado. E aí eu gostaria, por favor, que alguém pudesse me explicar por que a CBF diz que não pode alterar a data do jogo do dia 12, porque vai prejudicar o torcedor e por isso e por aquilo, e ela altera um monte de datas ao decorrer do ano, como ela alterou, por exemplo, o jogo contra o Atlético Mineiro, que estava marcado para um sábado, ela passou para domingo. Como constantemente, ela passa o jogo de domingo para sábado e não avisa ninguém. Então, nessa hora, o torcedor não tem peso, nessa hora, o torcedor não tem valor. E a hora que precisa dela para tomar uma atitude condizente com o campeonato que ela promove, que ela deveria prezar o campeonato, que ela deveria valorizar o campeonato, possibilitando que as equipes possam usar o que tem de melhor, ela está sendo contraditória, ela está sendo incoerente. Voltando à sua pergunta, eu tenho que esperar eles se apresentarem para saber qual é a condição deles, sem dúvida nenhuma. São jogadores muito importantes, eu acho que o histórico deles em campo demonstra isso, a gente conta muito com eles, mas eu não posso adiantar a resposta sem saber em que condição eles vão se apresentar, tempo jogado, condição de viagem, etc. A gente tem que esperar até esse momento para tomar uma posição. Maurício Barbieri, depois da vitória do Flamengo 2-0 sobre a Chapecoense, o Flamengo vai dormir essa noite como 3º colocado no Brasileiro.